Quero saudá-los na paz de Jesus Cristo. Agradecer ao conselho por ter confiado o púlpito, tendo 3 pastores aqui, deixar um pastor ocupá-lo, né? Não é comum normalmente, tá bom? Sérgio, prazer revê-lo. Você já foi batizado? Tá no tempo, né, Sérgio? No tempo de Deus, né? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 31. É uma leitura longa, então os irmãos permaneçam sentados, mas deixem, logo após a leitura, suas Bíblias abertas. Vamos sempre aprender com as Escrituras, que ela nos chama aqueles crentes do passado de nobre, né? Porque eles examinavam se o apóstolo Paulo estava pregando de acordo com o que a lei estava dizendo mesmo, né? Tá bom? 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 até o 31. Guerra contra os amalequitas. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levadas embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em apedrejá-lo. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Ele disse: eu sou egípcio, sou escravo de um amalequita. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará nem me entregará ao meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando, por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer,
Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas dos seus homens, e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas, todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários, de mau caráter, que tinham ido com Davi, disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais, e quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifimote, Estemoa, Racal, Horma, Borazã, Atasse, Hebron, e também as cidades das tribos dos Jeramiditas e Queneus, todos lugares onde Davi e seus homens haviam estado. Deus nos abençoe, tanto na leitura da sua palavra, como também na reflexão. Antes de começar, quero dizer ao gaiteiro, né? É gaiteiro. Se você falar no sul aqui que alguém está tocando sanfona, eles vão olhar feio para você, é gaiteiro, né? Por um acaso, essa semana passei ouvindo 2 gaiteiros excepcionais, né? A Escopel e o Augusto, casal, né? Então, meus irmãos, antes de começar a falar qualquer coisa do texto, eu espero ser breve, porque quando eu estava estudando Direito, eu ouvi o Dr. Cláudio Maris no encontro de bacharéis, ele dizer assim: vou falar de pé para que quem está sentado não se canse antes de mim, né? Senhor, muito obrigado, porque neste dia, que é domingo, que não é apenas um dia de descanso, mas é o dia do Senhor. Ó Deus, este dia foi instituído para descansarmos das labutas e das preocupações para ganhar o pão de cada dia, mas para devotarmos num louvor sincero, uma adoração sincera, de coração, ó Deus, diante do Senhor. Abençoe-nos, ó Pai. Nós queremos, como igreja, estar prostrados ante o estrado dos Teus pés. E permita-nos, Senhor, pedir que ali fiquemos, não só durante o culto, mas toda a nossa vida, porque este lugar cabe-nos muito bem como servos e servas do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Falarei sobre 5 coisas. Primeiro uma introdução, depois um item primeiro, segundo e terceiro, depois o quarto é a conclusão e iremos embora, tá bom?
A nossa reflexão sobre este belíssimo texto tem o nome de, abre aspas, é tempo de reação. Tempo de reação. Bases bíblicas para o título que eu dei, é tempo de reação. Primeiro está lá em Miqueias capítulo 2, verso 10, na tradução na linguagem de hoje. Saiam daqui, vão embora, pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. Romanos 12, verso 2, abre aspas, não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Muito bem, vamos à introdução. O que é reação? No dicionário do MEC, a primeira edição, diz assim que reação é o ato ou efeito de reagir. É resistência a uma determinada situação que ameaça a nossa vida. A pandemia, meus queridos irmãos, trouxe muitas mortes, mas trouxe para os que ficaram pânico, crises mentais, desmoronamento emocional e pessoal, daqueles que antes eram chamados de equilibradas e normais, e também de famílias inteiras. Em todas estas novas situações de adversidade, a Bíblia traz para quem lê, em suas páginas, histórias de reação. E este é o tema de hoje, é tempo de reação. Eu vou falar de 3 ilustrações a respeito de reações, de reagir, de reação. Primeiro, de um homem chamado de Alfredo Nobel. É um cidadão sueco, industrial, inventor próspero. Ele acrescentou às suas descobertas o manuseio com muito sucesso da nitroglicerina e descobriu aquilo que hoje é chamado de dinamite. E ele começou a prosperar muito. E também, obviamente, a enriquecer muito. Os adversários, seus inimigos invejosos, então começaram a usar aquilo que é mais propício para quem é invejoso e inimigo dos outros, e que é a difamação, dizendo Alfred Nobel, ele está ficando rico, ele inventou essa nova arma de destruição chamada dinamite para ganhar mais riquezas ainda com a morte de muitas pessoas. Alfred Nobel calou-se profundamente, não falou nada, não reagiu, não defendeu-se. Continuou inventando coisas, trabalhando, mas ficou muito amargurado. E um dia ele faleceu. Mas a grande reação que está na vida de Alfred Nobel é o seu testamento, quando ele, um homem cheio de riquezas que todo ser humano almeja, ele deixou 92% de toda a sua fortuna para que aqueles que fossem destacados ou se destacarem na busca da paz recebam uma gorda recompensa de $1 milhão todo ano. E, meus irmãos, uma coisa que eu acompanho pela internet, pelos jornais, aliás, faz muitos séculos que eu já não leio jornal, né? Que todos ficam anualmente curiosos para saber quem vai receber o Nobel da Paz, da Medicina e de outros setores que contribuem para o crescimento em paz da humanidade. Os inimigos continuam a existir até hoje, continuam a difamar. Mas o Prêmio Nobel da Paz, ele é aguardado com muita ansiedade. Esta foi a reação
de Alfred Nobel. A segunda reação, quero dizer, é do apóstolo Pedro. E todos que têm Bíblia e que folheiam, sabem que Pedro, lá em João capítulo 18, verso 10, quando aquela turma, liderada por Judas, foi até o Getsemane prender Jesus, e quando eles lançaram mão de Jesus, Pedro teve uma reação explosiva. Ele não jogou a rede que ele estava acostumado a pescar. Ele sacou uma espada curta de combate romano e decepou a orelha de Malco, ao qual Jesus catou a orelha e colou no lugar e disse: Pedro, basta, não é assim. E a última ilustração, quero dizer, de um cristão que eu conheci pessoalmente, chamava-se João Braga. Ele era músico leigo. Ele andava com sua esposa de igreja em igreja porque ele tinha um teclado, naquele tempo teclado de madeira, né, transportável. Naquele tempo não tinha, não sou tão velho assim, mas já naquele tempo não tinha essas coisas portáteis, né? E ele andava de igreja em igreja. Ele era da igreja batista, mas ele era um batista além do tempo, né? Ele ia de igreja em igreja, onde houvesse um culto a Deus, ele estava ali participando, alegre com sua esposa, cantando e incentivando a igreja a cantar em louvor a Deus. Num determinado domingo, ele estava fazendo aquilo que ele sempre fez em todos os domingos. Estava indo para uma igreja longe da sua cidade, quando andando ele com seu veículo, ele e sua esposa foram apanhadas na contramão, apanhados uma pessoa dirigindo na contramão que chocou-se violentamente contra o veículo deles e veio a vitimar sua esposa. Então, João Braga saiu do seu lugar e foi ver a esposa, e quando ele viu, ele ficou tão irado, tão nervoso por ver sua amada naquele estado sem vida, que ele foi olhar para o seu agressor, digamos assim, e ele desmaiou. Depois de muitos anos eu o encontrei e perguntei-lhe por que ele desmaiou. Ele disse: foi Deus, foi providência de Deus, porque se eu estivesse de pé, eu não sei o que faria. Ele disse: eu desmaiei, né? Então, essas são as reações. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, no versículo 12, na parte B, ele diz assim: peguemos as armas espirituais para reagir ou para lutar na luz. Repetindo, peguemos as armas espirituais para reagir ou lutar na luz. Todos os cristãos, todos indistintamente, aqueles que confessaram o nome de Jesus, eles podem ser pacatos, singelos, o que eles sejam dentro da igreja. Quando alguma coisa os atingir, a reação deles será totalmente cristã. Item número 1. Homem não chora? É uma pergunta. Homem não chora? Do verso 1 até o 4, diz que quando Davi e seus homens, 600 homens, voltaram de lutar e voltaram caminhando possivelmente em torno de 120 a 130 quilômetros. Quando eles chegaram naquele lugar onde estavam suas famílias, e eles pensaram que suas famílias estavam a salvos naquele lugar, quando eles chegaram, tudo estava queimado. Talvez não fizesse tanta fumaça como aquele incêndio de Barueri, mas tudo estava queimado. A vida, meus queridos irmãos, é cheia de surpresas. A vida é cheia de surpresas. Nós não vivemos numa redoma de vidro. Nós não vivemos dentro de uma redoma de vidro e não temos adversidades, não temos sofrimentos, não temos as tragédias tão comuns aos descrentes, mas também são comuns a todos nós.
Jesus, na sua oração, disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando fala do livres do mal, livre de Satanás. Então, muitas vezes, meus queridos, a igreja é enganada quando as pessoas dizem: se você se converter, você nunca vai passar nenhum problema mais na vida. Nós vemos que o próprio texto da Bíblia nos ensina que há momentos adversos na nossa vida, reação na nossa vida, mas há a diferença de Deus que está presente na nossa vida. E não é vergonhoso ter problema, meus queridos irmãos. Nós sabemos que há igrejas que não veiculam que seus membros, há pessoas morrendo de câncer, as pessoas são atingidas pela Covid, homens, mulheres, idosos, crianças, jovens, porque eles acham, isso aí é um resquício da heresia que penetrou nas igrejas e está vigente. Quando eu estava trabalhando na igreja de Carapicuíba, fazia capelania e chegava lá e encontrava, a maioria era crente. Mas os crentes mais gostosos de conversar eram aqueles que tinham uma alegria íntima em dizer: pastor, os meus rins pararam. Eu perguntava: é um? Não, os dois. E quantas vezes você vem aqui deitar-se nessa poltrona, ficar 4 horas seguidas, ele diziam 3 vezes por semana? Não é vergonhoso falar, mas também eu conto-lhes que eu visitei obreiros de igrejas, de denominações, que estavam ali e já tinham perdido a esperança. Perguntei-lhes: você quer que eu leia a Bíblia e faça uma oração? Ele falou: você que sabe, quiser, tanto faz para mim. Não estou ligando mais, não quero mais saber, né? Mas depois que, por uma bênção especial de Deus, ele retornou, ele voltou, foi curado, restabeleceu-se a sua saúde. Então ele disse assim: eu nunca vi você por aqui, né? Então, meus queridos, nós passamos por todas essas coisas e não devemos ter vergonha. E muito menos devemos procurar igrejas que exorcizam nossos problemas. Nós sempre devemos procurar na palavra de Deus conforto para nós. Paulo, falando aos Coríntios, ele disse: porque Deus jamais colocará qualquer coisa, qualquer carga que seja além das nossas forças. Ao contrário, Ele permitirá que nós tenhamos uma válvula de escape, uma forma de reação. Mas aqueles homens de Davi e o próprio Davi, eles foram atingidos naquilo que é o cerne, o coração de todo ser humano, que hoje a sociedade de 2021 quer demonizar, que é a família. Eles viram que suas famílias tinham sido sequestradas pelos amalequitas. Suas casas, suas palhoças, suas barraquinhas, todas destruídas, queimadas, levaram todos, como diz o texto forte. E aquilo foi algo certeiro. Homens corajosos, homens propensos à luta, homens valentes nas batalhas ao lado de Davi. Eles choraram. Por quê? Por causa de suas famílias. Perderam suas famílias. O verso número 4 diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Quem daqui chorou até soluçar? Quem aqui chorou até secar as lágrimas dos seus olhos? É vergonhoso? Não, não é vergonhoso. O que Davi e seus homens estavam fazendo? Eles estavam lutando pelo reino de Deus, reino de Israel, sem remuneração nenhuma. E eles ali passando por aquilo, meus irmãos. Não é porque estamos na igreja, somos crentes, que nós não sofreremos nenhuma adversidade. Ao contrário, irmãos.
E não é vergonha termos qualquer coisa que nos afete. Não devemos nos ausentar da igreja, desviar da conversa se temos algum problema. Devemos ter coragem de falar, passamos sim por isso. E então, Davi e aqueles homens choraram até não poder mais. Fico imaginando essa cena. A leitura bíblica, ela é gostosa, ela é muito boa para nós, mas quando nós nos deparamos com um texto deste, nós não temos como não imaginar. Quando o texto diz que Davi e os homens choraram até mais não poder, como será que eles ficaram? De pé? Sentaram-se? Colocaram a mão no rosto para chorar, para ninguém ver a face distorcida deles, antes sorridente pelas vitórias? Ou será que eles ficaram de cócoras ali? Não importa o que o texto diz, é que choraram até não poder mais. Porém, uma coisa nós devemos aprender a respeito do choro. Os orientais, quando eu falo orientais, estou falando no texto bíblico, na cultura do Antigo Testamento, daquela região onde estava ali, onde está hoje Israel e toda a Palestina. Então, esses são os orientais. Eles têm uma cultura. Uma cultura significa que eles sabem que há um momento de chorar. E que é importante chorar. Eles sabem e carregam consigo esta cultura. Tanto é que no Antigo Testamento e até no Novo Testamento há a citação daquelas pessoas chamadas carpideiras, que eram pessoas que choravam pelas pessoas que faleceram no seio da família. Né? Não sei se alguém aqui tem é influenciável, não é influencer da internet, é influenciável, né? Mas se você for num lugar que alguém está chorando, eu choro também. Estou falando, eu choro. Né? Mas como sou homem, eu digo, não foi lágrimas, não foi choro, saíram água dos meus olhos. Né? Por isso eu perguntei, homem chora? Né? Os homens de Davi choraram, Davi chorou. Né? Diz o texto ainda, eles ergueram a voz e choraram até não poder mais. Né? Então, meus irmãos, quando começou a pandemia em março de 2020, eu recebi do hospital onde eu fazia capelania um apelo desesperado deles, dizendo, Pastor Orlando, não venha mais aqui fazer visitas. Não venha mais aqui fazer visitas. Está morrendo muita gente, então não venha. Né? Eu agradeci a Deus. Agradeci a Deus por essa deferência, meus irmãos. E sabe por quê? Vocês lembram? Os idosos estavam morrendo. Né? Os idosos com comorbidades estavam morrendo. Eu tenho comorbidades. Né? Então, eu também gosto de aprender a apreciar aquilo que não vem de crentes, mas vem muitas vezes para nos advertir, vem para nos prevenir. Né? E ser prudente, nós precisamos aprender isso. Então, a cultura oriental é que eles davam também importância para o choro. E, meus queridos, nós estamos em 2021, temos tecnologia de ponta, temos uma medicina de ponta, temos todas as coisas de ponta que nos dão conforto, mas nem todas estão acessíveis a nós. Mas nós, para nossa decepção, nós esquecemos de chorar. Chorar é vergonhoso. Quantos daqui podem, não precisa levantar a mão, é só o coração despontar, né? Quantos daqui choraram e se lembram quando chorou? Muitos não lembram nunca mais de quando choraram, né? Então Davi chorou. O choro, meus irmãos, antes de tudo, ele é terapêutico, ele é curador,
E quem nos deu esses 2 buraquinhos nos olhos não é furo, não é defeito, não. É de onde vertem a água, lágrimas, choro. É onde nós derramamos e quando sai aquela água salgada dos nossos olhos e cai nos nossos lábios, nós provamos e é salgada e muito salgada porque ela está nos curando das nossas frustrações, das nossas derrotas, das nossas vergonhas, das nossas humilhações. Mas nós não queremos chorar porque a sociedade de 2021 diz assim, nós somos vencedores. Isso afora os crentes que usam Romanos para dizer nós somos mais que vencedores. Nunca venceram uma batalha, nunca leram a Bíblia, mas são mais que vencedores. Né? Então, quando nós temos este recurso dado por Deus que nos criou, que nos fez, Ele nos fez completos, de tal forma que nós tenhamos este recurso que é o de chorar e chorar abundantemente. E chorar não é vergonha, sabe por quê? O maior de todos os homens, chamado Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele chorou diversas vezes e por diversos motivos. Na Bíblia há 2 motivos pelos quais Jesus chorou, mas há um texto que diz assim, e se houvesse livros para registrar tudo que Jesus fez, não caberia no mundo livros escritos. Então Jesus chorou muitas e muitas e muitas vezes, mas em João 11:35, você pode aprender o menor versículo, um dos menores versículos, quando diz assim, e Jesus chorou, ponto. Jesus chorou porque ele estava na casa de Lázaro, que já havia falecido, de Marta e Maria. Mas Jesus chorou porque ele compadeceu-se das pessoas, da raça humana, que havia pecado na pessoa de Adão e Eva, e aquele pecado trouxe esse transtorno que colocou limitação a nós. Nós morremos por causa do pecado. E também, em Lucas capítulo 19, verso 41, Jesus, quando ia chegando a Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e chorou, porque ele queria tanto que eles se salvassem, mas eles não quiseram abrigar-se sob as asas dele. Então, meus irmãos, precisamos aprender com esse texto, não apenas um texto que ficou no passado, mas um texto que nos ensina e nos envolve para sentir as dores, também dos outros. Também dos outros. Se não choramos por nossos problemas, nós não vamos chorar por ninguém. E pode ter certeza absoluta, se você não chora por ninguém, você é insensível. Você é insensível. Uma pessoa sensível é uma pessoa vencedora, porque é capaz de verter lágrimas e sentir a dor dos outros. Quem sente dores dos outros, se compadece dos outros, ele é um vencedor, porque ele já conseguiu tirar o olho do seu umbigo e enxergar as pessoas do seu redor. Aqui um subitem, né, do item 1, que diz assim no verso 6, que a angústia de Davi foi tão grande que ele ficou perturbado. Davi ficou muito angustiado. Vejam que a angústia de Davi tinha um motivo. Todas aquelas pessoas que se juntaram com ele eram valentes, mas na verdade o texto bíblico diz assim, que eles eram pessoas que perderam tudo na vida, eles não tinham mais nada. Eram homens endividados, eram pessoas que não tinham mais nada, e como diz o título do livro que o Edir Macedo escreveu, eles não tinham nada a perder. Mas a Bíblia, ela sempre se interpreta a si mesma. No capítulo 30, diz assim, alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi. Então, esta é a descrição daquele grupo também, né? Por isso Davi se angustiou. Quem de nós, sabendo quem está ao nosso redor,
pessoas violentas, pessoas sem medidas e nem fronteiras de caráter, por um motivo seu, e principalmente da família, o que poderiam fazer com Davi? Eles estavam falando em apedrejá-lo, né? Então, Davi, ele ficou muito angustiado. Nós também devemos nos angustiar até um limite, né? A angústia de Davi foi que ele perdeu a sua família, mas a angústia de Davi também eram acusações, porque quando as coisas não vão bem, as pessoas procuram um culpado. E aqueles homens possivelmente estavam dizendo, tá vendo, Davi é herói nada, que herói nada, ele não é nada, ele cometeu o erro grosso de estratégia, ele não deixou vigias, não deixou pessoas de guarda, podia dividir a tropa, deixar 100 homens aqui para resistir aos amalequitas, e daí vai, né, meus irmãos? Porque quando nós passamos por esses pesares, nós sempre procuramos encontrar alguém, parece que encontrar um culpado apazigua a nossa consciência. Isso angustiou Davi. A forma mais eficaz contra a angústia é não se culpar excessivamente e também não procurar um culpado para culpá-lo dos nossos fracassos. Vamos para o item 2. A reação de Davi diante daquela catástrofe está lá no verso 6, na parte C do versículo, diz assim, a primeira coisa, que é um subitem do que nós vamos falar, da reação de Davi, mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem. Item 2, a reação de Davi diante da catástrofe. Davi recebeu coragem da parte de Deus. Na tradução Revista Atualizada está escrito, porém Davi se reanimou do Senhor seu Deus. É aquilo que eu disse, a reação de quem é crente é cristã. Pode ser fraca, intensa, pode ser de qualquer forma, mas será sempre cristã. Davi também havia perdido seus familiares, mas, queridos irmãos, a reação de Davi foi olhar para Deus. Ele foi buscar em Deus a sua reação. Ele buscou no Senhor porque ele sabe perfeitamente que na presença de Deus, o estoque de Deus nunca se acaba. Sempre haverá novas propostas, novos recursos de como estoque de Deus para a vida continuar. A vida não se acaba com as crises que nós temos, com as adversidades que se levantam. Na presença de Deus há um estoque imensurável, como diz aquele ministro Rogério Magri, incabível nos guarda-comida, armários do ser humano, porque é aquele que está nos estoques de Deus. Nos recursos de Deus, eles jamais se esgotam. Na presença de Deus, sempre é cedo demais para você desistir. Davi manteve uma coisa magistral que somente Deus pode fazer, é que aquelas pessoas que estavam descontroladas, Deus fez com que aqueles homens descontrolados ficassem ainda com uma pontinha racional, de racionalidade nas suas mentes, para ficarem como submissos a Davi. Aquilo não é a figura carismática de Davi, não é a pomposidade de Davi, não é o carisma de Davi, mas é o poder de Deus que submeteu aqueles 600 homens, chorosos, violentos, que estavam para se tornar, para ficarem submissos e fiéis a Davi. Homens amargurados são descontrolados. Então não deixe que a amargura tome excessivamente conta do seu coração. Então, meus queridos irmãos, porque a amargura leva-nos ao desmoronamento total. É aquilo quando você ouve que pessoas praticaram atos que você não acredita que ela fez, ele vai falar assim, me deu um branco.
não é em branco, você perdeu o limite total, né? Por isso muitas vezes falam, põe a mão na cabeça e diz, não sei como é que eu pude fazer, mas fez. Por isso nós precisamos saber nos controlar, não deixar que a amargura, por mais que esteja faltando dinheiro, tome conta da família, por mais que haja problemas na família, seja financeiro ou de outra ordem, de entendimento, torne-se uma amargura. Então, nós devemos aprender que todas as pessoas que temem a Deus, todas as pessoas que são de Deus e todas as pessoas que querem sinceramente ser de Deus, recorrem a Deus e encontram recursos e principalmente nas piores horas a ajuda de Deus vem. Então, meus queridos, nesta pandemia de choro, de lágrimas, de raiva, de tristeza, reanime-se no Senhor. Salmo 33, do verso 18 ao 20, é um escritor anônimo e ele diz assim: E eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre todos os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. E por último, o item número 3, né? Davi consulta a Deus, versículos 7 e 8. E Davi disse então ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Davi perguntou e consultou a Deus. Davi, um soldado de Deus, guerreiro, revestiu-se, mesmo com sua roupa. Quem de nós aqui pode imaginar Davi com uma camisa branquinha, seu short de batalha da marca que nós temos hoje na sociedade, não vou falar nome porque também não uso, né? Então não sei. Então diz assim, não, Davi chegou lá, ó, vestindo aquele short lá, aquele tênis então de Davi é o máximo, nem o Michael Jordan não tem ainda, né? Davi estava com sua roupa respingada de sangue seco. E Davi não teve tempo de ir no ateliê dele lá, né? Naquele seu guarda-roupa imenso de roupas, para trocar sua camisa, nem sua bermuda, né? Nada. Davi estava respingado de sangue seco, mas ele vestiu a estola sacerdotal. A estola sacerdotal de linho era um tipo de um avental muito justo, bem junto ao corpo. Ele era usado pelos sacerdotes, mas especialmente ele foi usado por Samuel quando era criança. Eles eram usados pelos sacerdotes para oficiar ao Senhor. E Davi era um homem que consultava a Deus sempre. Se você ler os Salmos de Davi, você percebe a comunhão que há entre Davi e Deus. A amizade, a intimidade que existe entre Davi e Deus. Faça assim, leia a palavra de Deus, aprenda, descubra e siga estes exemplos sem torná-los motivos meritórios. Isto é, você praticar estes costumes ficam para você porque satisfazem você. Davi vestiu-se da estola sacerdotal para invocar a Deus, porque era um momento crucial. Era um momento de vida ou morte. Para ele era morte. Mas Davi não era um homem entregue à depressão. Davi era um homem que queria e amava a vida. Ele queria viver. Nós queremos viver, nós fomos criados para viver. Jesus disse, eu vim para que vocês venham e tenham abundância de vida. Preocupa-me quando eu vejo crentes satisfeitos porque sabem achar o livro de Gênesis na Bíblia. Preocupa-me quando o crente já não ora, não lê a Bíblia, não fala como cristão, não pensa como cristão, mas ele está totalmente entregue ao mundo. E então, quando aperta, ele corre e ele vem consultar Deus. Depressa, Deus. Depressa. Um dia eu estava no hospital lá, fazendo a visita. Então,
Uma coisa que eu faço sempre, quando fazia, né? Eu visitava os não crentes. Os crentes eu deixava de lado porque já eram atendidos pelo seu pastor, né? Então, uma pessoa chegou e falou, me trouxe, pegou pelo braço e falou, pastor, vem aqui, o senhor vai fazer uma oração forte. Eu falei, eu não tenho oração forte. Eu falei, serve um Deus que criou o universo? Ele ficou assim, né? Porque ele não sabia que Deus criou o universo, né? Aí fui lá e orei, logicamente, né? Mas também orei a coisa simples, porque eu sei que Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a oração da igreja. Ouse orar, ouse consultar Deus quando seu filho, sua filha, começa a olhar para o sexo oposto. Dê graças a Deus em que seus filhos olham para o sexo oposto, né? Dê graças a Deus, consulte a Deus, Senhor, este serve para ele, para ela? Consulte, você vai ler lá em Gênesis, você vai ver essa preocupação também, né? Então, meus queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é que, lendo a palavra de Deus, Davi, ele era reverente. Davi era reverente. Eu estou falando de reverência, não é de se vestir com ternos do melhor alfaiate do mundo, mas de vocês vestirem-se adequadamente para o momento que você está querendo. Se você quer consultar a Deus, vista-se adequadamente para consultar a Deus, assim como para vir à igreja. Sabe por que eu estou falando de reverência? Meus irmãos, eu fui pastor de uma igreja que o oficial da igreja veio servir Santa Ceia de bermuda e camiseta de time de futebol, meus irmãos. Né? Não é um momento para você andar de bermuda e camiseta de futebol, né? Principalmente se o time perdeu, né? Mas e achavam que era normal e diziam assim, aquele chavão muito antigo, pastor, o importante é estar na igreja. Todos podem vir do jeito que quiser, mas o crente, como no caso Davi, ele fez o quê? Ele revestiu-se de um cerimonial, de uma reverência, e reverência para Davi faz lembrar que a palavra de Deus diz assim, eu sou Deus consumidor. Deus não é gastador, consumidor, como nós entendemos, é que Deus consome tudo aquilo que não lhe agrada, né? Então, é temer a Deus realmente. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, saber que Deus, ele também, no livro do Antigo Testamento, deixou uma série de prescrições que não caíram fora de uso, mas elas servem de prudência para nós mostrarmos que nós vimos a casa de Deus e nós temos respeito ao nosso Deus. E o outro lado do temor de Deus é também o ajoelhar-se, orar, prostrar-se diante de Deus e colocar a testa no chão, porque era a prática dos servos de Deus fazer isso. Os servos dos senhores faziam isso. Então, reverência, meus queridos irmãos, não implica em roupa de última moda. Implica no respeito com o que você vem fazer na casa de Deus. E você vem adorar a Deus, né? Então, Davi fez isto. Mas uma coisa aqui, caminhando mais rapidamente, Davi fez duas perguntas para Deus. Davi perguntou duas coisas para Deus, para saber se ele podia ir lutar. Ora, meus irmãos, se qualquer um de nós estivesse no lugar de Davi, fosse vitorioso, coroado de vitórias, vencedor, guerreiro, vencido um gigante, qual de nós ia perguntar para Deus, eu devo ir? Mas também me chama muito a atenção a atitude de Pedro. Eles pescaram a noite toda e não pescaram nada. E Jesus chegou para ele e falou assim, tem alguma coisa aí, Pedro? Não pegamos nada, pescamos a noite toda. Ah, então, Pedro, sabe, joga a rede do lado direito do barco. Né? Pedro foi cortês com Jesus, disse, Senhor, já trabalhamos a noite toda, não pescamos, mas sob suas ordens o faremos. E o texto diz assim, que pegaram 153 peixes tão grandes que estava rasgando a rede.
Pedro podia dizer, Senhor, você é filho de carpinteiro, pescador aqui sou eu, quem tem autoridade sou eu. Né? Davi podia dizer, o guerreiro sou eu vou e mato todos eles. Então, veja que tanto Pedro como Davi, eles obedeceram, submeteram-se a Jesus. Pedro submeteu-se a Jesus e Davi foi consultar pedindo, Senhor, devo ir? E Deus respondeu para ele. Quantas vezes, meus irmãos, nós tomamos resoluções, decisões para fazer um monte de coisa na nossa vida, coisas que implicam no futuro da família, e muitas vezes nós nunca paramos um minuto para orar e perguntar, Senhor, devo fazer assim? Ou é de qualquer jeito? Davi, então, meus queridos irmãos, ele fez duas perguntas. Primeira coisa, Davi sabia muito bem o que fazer, né? Ele era guerreiro, mas ele aprendeu uma coisa, ele era guerreiro com Deus que guerreava as suas lutas. Ele só ia na frente de batalha, né? Então, Davi perguntou para Deus, eu devo perseguir os amalequitas? Davi sabia que ele tinha que fazer isso. Depois ele perguntou, a segunda pergunta, eu vou alcançá-los? Deus deu 3 respostas, meus irmãos, para Davi. Sim, persiga os amalequitas. Você vai alcançá-los, segunda resposta. Terceira, você recuperará todas as perdas. Né? Com essas respostas, com estas definições dadas por Deus, Davi, ou qualquer um de nós, quem não iria? E Davi foi, alcançou, mas meus irmãos, ainda que nós tenhamos a certeza que Deus está nos abençoando, uma coisa que nós devemos aprender, que nós não devemos ficar estatelado numa rede esperando todas as bênçãos chegar e cair no nosso colo. Davi lutou desde a tarde de um dia até a tarde, a noite, da sua noite e até a tarde do outro dia lutando para conseguir aquela grande vitória. E uma coisa que é registrado de uma forma, de uma batalha tão cruenta que eles lutaram, não se perdeu um homem sequer, porque todos os 600 continuavam com eles. Mas quem consulta a Deus, meus irmãos, nunca é o mesmo depois. Porque Deus transforma a nossa vida. Deus nos abençoa sempre. Deus transforma, Deus muda e Deus vai nos dando alegria de praticar uma coisa que Ele faz conosco, é fazer justiça. Quando Davi trouxeram aquelas riquezas diante de Davi, ele pegou e falou, vamos dividir em partes iguais. Aqui, aqueles homens de mau caráter que estavam junto com Davi, falaram, não, aqueles que não vieram lutar, pega a sua família, já está bom, de bom tamanho, vão embora, dão no pé, chispa. Davi disse, não, não é assim. Não é assim que as pessoas vão ouvir de nós. Nós vamos dividir iguaizinhos, partes iguaizinhos, e não só partes iguaizinhos entre os 600 homens. Por toda a região por onde nós passamos, onde pisou a planta do meu pé, todas aquelas famílias, aquelas localidades, elas também receberão deste quinhão, que foi Deus que nos deu, e esse Deus que nos deu era o testemunho de Davi. Meus queridos, concluindo, nós devemos aprender algumas coisas. Vamos aprender que a vida não é uma linha reta. A vida é de altos e baixos, e é por isso que ela é saborosa. A vida é saborosa, a vida é deliciosa para se viver, quando nós sabemos que tem altos e tem baixo. O que é que Paulo escreve aos Filipenses? Tanto sei passar dias de fartura, como também sei passar fome. O que nos difere das outras pessoas? O diferencial é Deus. O diferencial é a nossa fé. Mas a nossa fé, ela é inteligente, porque é dada por Deus para nós podermos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A nossa fé
é inteligente e nos mostra que a fé, ela não atua somente para pegar as coisas, para ganhar as coisas, para nos encher de coisas. Ao contrário, a fé, disse um pregador anônimo, a fé é o braço invisível que pega as coisas no mundo espiritual e traz até nós, mas também é o braço visível de todos nós que estende para outros, porque mais bem-aventurado é dar do que receber, diz o texto de Atos. Então, meus queridos irmãos, quero dizer que nesta pandemia há choros, há pessoas que estão em depressão terríveis, profundas, pessoas que então estão impactadas, que não conseguem se levantar da cama, outras choram, perderam o controle total das suas emoções, mas é tempo de reagir no Senhor. É tempo de se levantar, é tempo de reagir, é tempo de continuar vivendo, sabendo que na pandemia nós havemos de dar respostas cristãs, porque pertencemos à Igreja de Cristo. É a única coisa que nós podemos fazer, se nós quisermos permanecer vivos e agradáveis a Deus. Quero, finalizando, dizer o seguinte: um pastor confidenciou-me que durante a pandemia, desde que começou em março de 2020, a igreja dele teve muitas perdas. E famílias da igreja, algumas vezes, tiveram que pular os muros do cemitério, porque seus entes queridos estavam sendo sepultados às 2 da manhã sem que eles soubessem. Mas como eles descobriram, eles pularam o muro da cidade para ir lá, estar naquele momento de sepultamento. E a igreja foi mais ainda uma igreja de fé realmente que esses irmãos possuíam, que foram também, em grande parte, até o cemitério e lá de fora ficaram cantando hinos de despedida para aquele irmão que partiu. Então, meus irmãos, quando nós vemos esse texto tão longo, né, nós vamos aprendendo que aquilo que Deus nos dá, uma reação, é sempre reagirmos de acordo com a vontade de Deus. Ela é benéfica, é boa, é agradável para Deus, e nós, meus irmãos, sairemos sempre ricamente abençoados e fortalecidos, tá bom? Reaja em nome de Jesus. Amém.